Eu vou começar explicando como as drogas funcionam no nosso cérebro. Quando as drogas depressoras do sistema central, como a maconha e o ópio, entram na nossa corrente sanguínea, elas vão até o cérebro. Em cada uma das drogas existem duas moléculas diferentes que agem sobre nossos neurônios. A gente tem no nosso corpo espécies de mensageiros. São partículas que elas transmitem mensagens como felicidade, dor e, digamos o que, êxtase no nosso cérebro. Entretanto, algumas drogas, como o ópio, elas incitam a produção dessas proteínas, e outras drogas, como a maconha, que tem dentro dela o tetrahidrocannabinol, que é o delta-9-THC, ele imita o que esses mensageiros fariam no nosso cérebro. Por isso que quando a gente fuma ópio, drogas, ou bebe enfim, quando se utiliza drogas, que a gente sente o tal do barato, do ficar alto, que é quando as drogas elas agem sobre o nosso cérebro, gerando essas sensações conhecidas. O ópio, por exemplo, é uma droga pouco conhecida. São conhecidos seus derivados, como a heroína e a morfina. Entretanto, ele é causador do sono. Isso é, quando a pessoa fuma ópio, que ela vem tipo em pedrinhas mesmo, tipo crack, ela fica com sono e ela acaba dormindo. Porque uma proteína chamada AGABA é ativada na boca por uma enzima destruidora de monoamidos, que vem, enfim, depois de 1 ou 2 horas, os caras ficam esperando, isso na ayahuasca, vai acabar gerando o tal defeito que é a alteração da consciência. O ópio, ele vai incitar, uma proteína presente nele vai incitar a produção de uma outra proteína que vai gerar sono na pessoa. E esse sono traz a tranquilidade e o esquecer dos problemas. Então eu vou começar agora com os efeitos, que é a maconha. Vamos começar com a maconha. Então ela age, quando ela chega na tua corrente sanguínea, depois que tu fuma a droga, ela vai direto para os teus sistemas cerebrais. Então ali que ela foi para os teus sistemas cerebrais, as coisas começam a acontecer. Daí ela causa dependência psicológica, então ela é uma droga que tu vai ficar dependente dela. E algumas pessoas elas ficam abobalhadas, então quando tu fuma maconha ela fica risonha, ela perde a consciência e ela é meio como o álcool, assim, ela fica meio loucona. E a maconha, quando tu ingere exageradamente, ela reduz a capacidade de reprodução do homem. Então ela causa esse tratamento nos órgãos e eu já falei. Então aí várias pessoas elas têm a redução da memória. Quando tu vai a redução da memória e os danos da coordenação motora, e a maior característica da maconha é os olhos avermelhados, que tu fica com os olhos bem vermelhos e a tua coordenação motora fica bem perdida. Então a ayahuasca ela é bem conhecida com rituais xamanísticos e religiosos. Isso. Eles fazem bastante rituais específicos que eles usam, porque a ayahuasca ela provoca o teu subconsciente. Então ela vai te dar visões de coisas que tu não vê sem a droga. Então eles usam em rituais específicos, e geralmente ela não é usada assim por jovens ou coisas assim, é mais nesses rituais. E o ópio, ele produz hipnose e analgesia. Então, que ele te deixa bem sonolento, e o ópio às vezes ele é usado até por médicos ou coisas assim para deixar a pessoa mais sonolenta. Ele pode ser usado então pelos farmacêuticos ou quando tem prescrição. Eles são depressores do sistema nervoso central. Então, e daí eles podem deprimir então o teu cérebro por deixar tu mais nessa coisa de sono quando tu não usa quando tu tem essa prescrição. E é isso. A gente geralmente trata a droga como um fenômeno jovem, que começou lá pelas revoluções dos anos 80, 60 e 70, essas décadas aí. E sempre a gente costuma dizer, ouvir muitas vezes, que no tempo dos nossos pais não existia droga.
Mentira. A maconha tem mais de 7.000 anos de idade e é usada como droga. Ela inclusive era usada para fazer roupa. O ópio era já usado na China faz tempo, na Índia principalmente para causar êxtase religioso. E a ayahuasca é conhecida dos nossos indígenas faz muito tempo. Então quando se diz que não existia isso nos tempos dos nossos pais, não é verdade. Só que, infelizmente, a nossa realidade social mudou, o acesso às drogas ficou mais fácil. E as pessoas elas estão se tornando mais deprimidas por diversos fenômenos. Então o jovem tem diversos problemas, pressões sociais, etc., com que lidar nos dias de hoje. Por isso mesmo é que o uso das drogas se tornou tão comum e é um problema tão grave. E, por exemplo, a maconha é uma coisa que é muito usada hoje em dia, até ela se expandiu muito, porque muitos homens acham que é uma coisa legal, que não vou me viciar, e pra deixar aquele efeito ficar meio loucão mesmo. E até a maconha ela tem uma substância cancerígena, por isso que ela às vezes pode causar câncer, e ela te deixa com muita fome, principalmente de doce. Então aqui, depois... A larica. Depois, quem quiser ver aqui, tem todos os efeitos bem certinhos. É só puxar as folhas da maconha, que tem todos os efeitos que a gente comentou. Estamos aqui na folha da maconha. E no ano passado, o ópio foi utilizado como remédio. Até existem casos de certos médicos que, testando em si mesmos as drogas, ficaram doidões. Os próprios médicos se viciaram em ópio, como eles me viciei, eles acabaram viciando outras pessoas por causa de que eles mesmos usavam e se sentiam bem. Que é a história da cocaína, que foi utilizada por um médico antigamente, que ele acabou percebendo e se desviciou. E até o próprio Freud usou cocaína para ver se era bom para ajudar na psicose da pessoa. Era isso. Muito bem, parabéns, palmas. Daí quem quiser ver ali, a gente vai... Querem que eu fale ou vocês querem me tirar as coisas? Posso falar? Então a distorção do tempo e da vontade do espaço, vontade de rir e desinibição, que a pessoa perde a vergonha e fica... Aqui tem aumento da frequência cardíaca, olhos vermelhos e a boca seca. Alucinações, apetite e ataque cardíaco. Conjuntivas injetadas. E aumento do ritmo. Essa eu falei, aumento do ritmo cardíaco. E loquacidade, a pessoa começa a falar um monte. Mas também a efeito da maconha e das outras drogas depende muito da sua personalidade. Ela pode tanto dar alegria como causar tristeza, pode tanto causar loquacidade como repressão, pode tanto causar a vontade de chegar para uma pessoa como se afastar. Depende muito do consciente do indivíduo.